Olá, sejam muito bem-vindos à aula inaugural da Liga Acadêmica de Empreendedorismo em Saúde, LAES, vinculada à Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Meu nome é João Vitor Ineco Areias, sou o presidente e fundador da Liga e é com grande prazer que hoje também serei seu host. Antes da gente começar a aula inaugural propriamente dita, é importante dizer que a presença nessa aula é o primeiro critério de desempate no nosso processo seletivo, que vai acontecer agora, dia 22 de outubro de 2020. Então, se você quer garantir essas pontuações extras, essa bonificação, fique atento, pois é necessário assinalar 2 vezes o formulário de presença. Os formulários já encontram-se na nossa descrição e no nosso chat, entretanto, eles estão fechados. Na hora que a gente for abri-los para vocês assinarem, a gente vai avisar aqui no vídeo. É importante também dizer que hoje a gente vai tratar um pouco sobre nossos projetos de pesquisa, ensino e extensão e também trazer o case de sucesso empreendedor, que é o CEO da Physicode, o Rafi Antunes. Depois da apresentação do Rafi, a gente vai ter uma mesa redonda com a professora doutora Paula Távora e o professor doutor Jorge Sabino. Eles vão trazer um pouco da experiência empreendedora deles, contrastada com a experiência do Rafi, para responder uma pergunta: será que é possível empreender enquanto acadêmico? Então, para responder essas perguntas e entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, acompanhe nossa live até o final. É um grande prazer. Bem, acredito que antes de dissertar sobre a importância de empreender, é necessário nos situarmos na história. Lá em 1760, a humanidade vivenciou o que os historiadores chamaram de Primeira Revolução Industrial. Essa era foi marcada por mudanças no trabalho artesanal manual para a produção assalariada com o uso de máquinas. Mudanças essas que alteraram completamente as relações laborais na época. Cerca de 250 anos depois, em 2010, a história foi contemplada pelo início da Quarta Revolução Industrial. Agora essa marcada pela automação dos meios de produção, serviços e produtos. Segundo Schumpeter, a modernidade será marcada por intensas mudanças de relações laborais, assim como lá em 1760. A máquina, perante a gradação do tempo, irá substituir a mão de obra técnica. Estudos contemporâneos comprovaram que softwares produzidos pela GE e Johnson Johnson já conseguem laudar uma tomografia melhor do que um radiologista com 10 anos de profissão. Somado a esses cenários de mudança de paradigmas nas relações laborais, nota-se que nos últimos 5 anos, o total de profissionais da área da saúde aumentou 665,8%, enquanto a população cresceu mais ou menos 120%. Esse cenário demonstra uma progressiva saturação do mercado da saúde do Brasil, dado muito alarmante para faculdades, acadêmicos e professores que permeiam esse meio. Esse cenário de saturação, somado ao cenário de mudanças de paradigmas no mercado da saúde, implicam em necessidade de remodelação do perfil de profissional de sucesso, sendo o ato de empreender uma solução viável para profissionais da saúde. Para tal, é necessário o entendimento do processo empreendedor, que de forma sumária é marcado por inicialmente a percepção de uma oportunidade ou ideia, seguido da dedicação de tempo e esforço. O empreendedor deve assumir riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes, visando ao fim uma satisfação econômica pessoal. O processo empreendedor pode ser aplicado desde a simples abertura de uma clínica de dermatologia ou psicanálise até a estruturação de uma startup que mude um paradigma na saúde global. Mas, independentemente do tamanho, esse é um processo altamente desafiador, visto que são necessárias várias habilidades para maestrá-lo. Em 2014, segundo a Global Entrepreneurship, a taxa de empreendedores no Brasil era de cerca de 34,5%. Ou seja, 1 em cada 3 brasileiros entre 18 e 64 anos tem ou nesse momento está montando seu próprio negócio. Entretanto, segundo a mesma, 80% desses microempreendimentos não sobrevivem nem um ano, reforçando a gritante necessidade de debater e ensinar técnicas de empreender. Essas técnicas têm de ser ensinadas a todos os profissionais de saúde, visto que o empreendedorismo é inerente a todos que têm como meta de vida a gestão financeira bem-sucedida. Exatamente por isso, a Liga Acadêmica de Empreendedorismo em Saúde das Ciências Médicas terá pelo menos um membro da diretoria de cada curso ativamente matriculado na faculdade. A LAES foi idealizada em resposta à crescente demanda do mercado por profissionais empreendedores, inovadores e com boas práticas de oratória e gestão. Competências essas pouquíssimo exploradas durante a graduação tradicional dos cursos de saúde.
Deter conhecimento acerca dessas temáticas tornou-se fundamental para a formação de profissionais qualificados e competitivos, independente do seu setor de atuação, seja na rede pública, na liderança de pequenas clínicas ou até mesmo na gestão de grandes hospitais. Bem, pessoal, e para conseguir concretizar nosso robusto objetivo, a Laes teve que se reinventar perante a pandemia do coronavírus. Por isso, nós tivemos que instituir um modelo de ensino feito totalmente à distância, que vai acontecer de forma quinzenal e que vai se basear em 4 grandes pilares. Como vocês podem ver em vermelho, o primeiro pilar ele é composto de tecnologia e inovação. Nesse módulo, traremos professores nacionalmente consolidados que irão discutir as disrupções da saúde atuais, como, por exemplo, point of care testing, telesaúde e muito mais. Mas um bom empreendedor, ele precisa olhar para aquela inovação perante uma ótica baseada em evidência, da verdadeira aplicabilidade técnica e social daquela tecnologia. Exatamente por isso que no segundo módulo nós vamos aprender conceitos básicos e avançados da prática baseada em evidência. Nós teremos ainda um módulo sobre técnicas que predispõem a empreender, baseados no Lean Startup Strategy, revisando conceitos básicos como, por exemplo, dor do cliente, business plan, Canvas, modelo de negócio, pitch e muito mais. Assim, a gente acredita que vamos conseguir fomentar o empreendedorismo e no 4º e último módulo nós vamos organizar um evento com potenciais investidores anjo para fomentar, na prática, o conhecimento discutido e validado nas aulas teóricas. Infelizmente, também justificada pela crise do coronavírus, teremos que cancelar nosso projeto de extensão Junior Achievement. Apesar de já ter realizado essa parceria tão bacana com essa ONG americana, nós não conseguiremos dar continuidade a esse projeto porque ele envolve aulas práticas presenciais em escolas municipais que, infelizmente, seguem fechadas. Mas, felizmente, anunciamos que conseguiremos dar manutenção ao projeto de extensão tão querido da Liga, que é o TEDx FCMMG. Esse evento que aconteceu lá em 2018, ele vai acontecer em 2021, protagonizado pelos acadêmicos vinculados à nossa Liga. Mas para a gente entender o que aconteceu nesse evento lá em 2018 e o que a gente planeja para essa edição futura do evento em 2021, eu acho que é interessante a gente fazer uma retomada até maior, voltando lá em mais ou menos 1984, na Califórnia, quando o TED foi criado. O TED era uma conferência global que discutia tecnologia, entretenimento e design, por isso TED. Só que de lá para cá ele começou a crescer tanto e trabalhar com palestrantes internacionalmente consolidados, como por exemplo Bill Gates, o Elon Musk, a Brené Brown e por aí vai, que ele percebeu que a sua grande função social mesmo era democratizar conhecimentos de alta qualidade, ou seja, pegar palestras de pessoas internacionalmente consolidadas e colocar no YouTube de graça, para que várias pessoas assistam, muitas vezes aquelas que não teriam condição de assisti-las. E foi exatamente isso, esse critério social do TED de pegar palestras altamente científicas de conteúdos que merecem ser compartilhados e divulgar isso de forma totalmente gratuita no YouTube, fez com que lá em 2018 ele fosse considerado pela revista Forbes a maior e melhor plataforma de democratização do conhecimento do mundo. Só para vocês terem uma noção em número, hoje o TED tem somado mais ou menos 1 bilhão de visualizações em seu canal do YouTube. Mas mais ou menos 12 anos atrás, o atual CEO do TED, Chris Anderson, foi questionado com uma verdade que realmente fez muito sentido. Perguntaram para ele assim, Chris, se você realmente quer democratizar conteúdo, será que colocar o microfone na boca de quem já tem palco midiático, você está realmente democratizando qualquer coisa? É muito fácil exemplificar isso. Se a gente for pensar no Bill Gates, se ele quiser falar alguma coisa amanhã para a grande mídia, ele vai conseguir. Então, talvez colocar speakers internacionalmente consolidados no seu palco não traga grandes diferenças sociais. Foi então que eles pensaram em criar o TEDx. O TEDx são eventos organizados por comissões locais, mas o grande objetivo é dar voz, palanque mundial, para speakers da comunidade local. Aquelas pessoas que nunca teriam contato, as suas ideias nunca poderiam acessar o meio exterior, agora, por meio desse programa TEDx, conseguem. Mas trazendo essa realidade novamente para os números, eu acho importante falar que hoje o TEDx trabalha com palestras em mais de 100 línguas. Temos mais de 22 milhões de inscritos no nosso canal e mais de 4 bilhões de visualizações totais. É importante falar também, um dos dados que a gente mais tem orgulho de dizer,
é que em 2012 a Forbes considerou que o TEDx tinha mais influência online do que Harvard, Stanford e o MIT somados, as maiores universidades americanas. Mas trazendo essa realidade para o Brasil, né, na última edição, por exemplo, do TEDx São Paulo, a média de visualizações foi de 1,5 milhões de visualizações. Então, mostrando que essa plataforma, além de grande abrangência internacional, tem um bom apelo nacional. Então, sem mais delongas, assistam aqui um rápido resumo do que foi o TEDx FCMG. Pessoal, vamos fazer uma rápida pausa para assinarmos a lista de presença. A primeira lista de presença já está disponível aqui no link da descrição ou por meio desse QR Code. É importantíssimo vocês atestarem essa lista para conseguir a pontuação extra no nosso edital. Estamos esperando. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso TEDx FCMMG, realizado pelos alunos da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O ser humano, tema desse TEDx, é a razão que nos motiva a estarmos aqui. É o que nos move nas escolhas de nossas atividades profissionais. O olhar integral sobre o ser humano é muito mais do que curar e prevenir doenças. Pode ser que a frustração em si nos transforme muito mais do que um sonho que deixamos de viver. Como se o bater das asas de uma borboleta no Brasil causasse, tempos depois, um tornado no Texas. E esses são os projetos que a Laes quer trazer em seu ano de vigência. Espero que tenham gostado e estejam tão empolgados como nós. E para conseguir embasar esses robustos projetos que a gente quer trazer e também dar mentoria para os acadêmicos conseguirem empreender, temos orgulho de afirmar que hoje temos 5 orientadores que são referência nacional em suas respectivas áreas. Agora, queremos apresentar para vocês a professora orientadora da nossa liga, a doutora Paula Fernandes Távora, uma médica patologista clínica que possui 2 empresas, que começaram como startups, mas hoje se configuram como expoentes no setor da saúde. A doutora Paula Távora é referência nacional em medicina preventiva e imunização. E, é claro, em empreendedorismo nessa área há mais de 20 anos. O corpo docente de co-orientadores conta também com mais 4 outros profissionais extremamente competentes. O Dr. Jorge Sabino é fisioterapeuta da propulsão e atua hoje na área de fisioterapia trauma-ortopédica esportiva há mais de 15 anos. Além disso, ele é proprietário e empreendedor desde 2004, possuindo atualmente 4 empresas na área da saúde, incluindo uma startup. Jorge é orientador de um projeto de pesquisa vinculado à Laes, que já está aprovado pelo CEP, cujo objetivo é investigar a validade e a confiabilidade de um aplicativo de smartphone que utiliza a realidade aumentada para medir distâncias entre o teste funcional. A Laes também é orientada pela professora doutora Luara Isabelle dos Santos, que é uma farmacêutica com uma imensa experiência na área de pesquisas clínicas. Além de ter participação ativa no grupo de pesquisa da Fiocruz e da Faculdade de Farmácia do UFMG e até na Universidade de Oxford, no contexto docente, a doutora Luara tem experiência na área de saúde pública. Ela vai conseguir nos ajudar e muito quando formos tentar validar nossas propostas de empreendedorismo com o público. Para uma boa análise das tecnologias intrinsecamente relacionadas com o empreender, sabemos o quão importante é termos um embasamento científico sempre pautado em boa evidência. É exatamente para conseguir desenvolver esse pensamento crítico nos acadêmicos vinculados à Laes,
nós convidamos a professora doutora Luísa Rodrigues, que irá contribuir e muito com sua ampla experiência com a prática baseada em evidência e avaliação de tecnologias em saúde. Ela tem se dedicado grande parte de sua jornada acadêmica à análise crítica da literatura médica e elaboração de protocolos clínicos baseados em evidência. Ela será responsável por essas aulas sobre essa importante temática dentro da Liga. Por último, e não menos importante, para conseguir nutrir os nossos ligantes com as mais novas e atuais tendências de mercado, o Dr. Geraldo Ribeiro vai ser nosso orientador da Liga. Ele é consultor da Fundação Unimed e tem o domínio da área de tecnologia, inovação e saúde. Ele é mestre em planejamento estratégico e gestão de projetos. Além disso, ele é especialista em segurança da informação, especialmente se tratando de privacidade do paciente e o uso de mídias na prática médica. Como vocês podem ter visto, a Laís está com uma equipe docente muito bacana, com áreas de atuação totalmente diferentes que vão sempre complementar uma a outra. Cada orientador vai ter um papel-chave na condução e na construção do pensamento empreendedor nos acadêmicos da Laís, né? Todos têm muito a contribuir com a nossa jornada. Em breve, eu tenho esperança que vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los todos. Cada um dos nossos orientadores tiveram suas próprias jornadas acadêmicas empreendedoras. Essas sempre repletas de dificuldades e adversidades, claro. Mas muitas vezes a gente pensa que o empreendedorismo está restrito a esse tipo de profissional. Profissionais com grande experiência na área, muitos anos de mercado. Muitas vezes a gente pensa até mesmo que o empreendedorismo pode ser uma questão de sorte. Mas hoje queremos mostrar para vocês exatamente o contrário. O empreendedorismo é algo praticável, ou seja, ele pode ser treinado e desenvolvido. Muitas pessoas já devem ter escutado a clássica história do empreendedorismo, né? Alguns acadêmicos geniais, munidos apenas de boa vontade, esforço e novas tecnologias, criam um produto disruptivo, conquistam um mercado e ganham milhões. É fácil pensar no empreendedorismo como uma simples sorte, mas a verdade é que todos esses riscos podem ser mitigados com muito esforço e análise técnica. E é exatamente por isso que a gente trouxe hoje para vocês o CEO da Physicode, Rafi Antunes. Rafi é um fisioterapeuta que começou sua jornada empreendedora enquanto acadêmico de fisioterapia lá na UFMG. E exatamente por isso que ele vai contar um pouquinho da sua carreira pra gente e dos seus percalços. Com vocês, Rafi Antunes. Fala pessoal, meu nome é Rafi Antunes, eu sou sócio fundador da startup Physicode e a nossa startup ela trabalha muito com a parte de tecnologia aplicada à área de saúde e mais especificamente para a parte de avaliação, então avaliação biomecânica, e nós estamos aqui hoje para passar um pouco da experiência para vocês e ver, né, o que vocês podem tirar de proveito disso, dos nossos erros, dos nossos acertos. Eu espero que seja uma história bem rica aí para vocês conseguirem agregar na ideia de vocês. E por falar em ideia, a primeira coisa quando a gente pensa em startup é gerada a partir de uma ideia. Então a ideia é gerada a partir de um trigger que você, ou de alguma coisa que você se inspira ali externamente, e aí você tem uma ideia para solucionar um problema, ou para trazer uma inovação nova para o mercado, ou uma ideia de uma tecnologia nova. E aí a ideia por si só, né, a gente costuma ver muitas pessoas com muitas ideias muito bacanas, inclusive, só que pouca ação. Então, o que a gente costuma dizer também é que às vezes uma ideia, ela é um baú de tesouro fechado dentro do oceano. Então, o que vai dar valor àquela ideia não é simplesmente o fato dela existir, mas o fato de você conseguir colocar aquela ideia em prática, né? Então, você traçar um caminho, começar a seguir nele, trabalhando nele, adquirindo conhecimentos novos, adquirindo experiências novas, e para você conseguir chegar naquele baú que está lá no fundo do oceano e ainda abrir ele. Então são vários passos, são várias complicações que a gente tem nesse meio. Começando aqui com a nossa história, né, a história da Physicode, começou em 2014, quando eu estava no segundo ou terceiro período de faculdade ainda, e eu tinha a ideia de simplesmente tentar baratear alguns equipamentos que a gente tinha para avaliação, que a gente via muito na faculdade,
e equipamentos muito caros para avaliação clínica biomecânica e que usavam só para pesquisa, e clubes de futebol também tinham. E eu me perguntava por que não tinha esse tipo de equipamento no mercado, né? E sempre respondia, porque é caro e porque não tem opções. E aí fui motivado por conta dessa falta de opções. Então, assim, minha ideia surgiu a partir disso. E aí o primeiro passo, né, que eu tomei foi de buscar alguém que tivesse conhecimento e tivesse um pouco do que eu trazia, dessa indignação, né, dessa falta, dessa carência do mercado, e uma pessoa que tivesse na área, mas queria algo a mais. Então eu tinha esse sentimento e estava procurando alguém. E eu encontrei um amigo meu da escola, e a gente, trocando ideia, nós tivemos aí, assim, vamos começar alguma coisa, né? Porque a gente não sabia nem por onde começar, né? Vamos juntar, vamos trocar uma ideia, tentar desenvolver alguma coisa, e esse amigo meu era da área de engenharia. E aí, chegamos no primeiro ponto, onde passar para vocês a questão de sócios. Sócio geralmente não é um amigão que você vai lá e simplesmente tem ele na sua equipe por ser seu amigo. Sócio deve ser uma pessoa que tenha que agregar na equipe, que tenha que trazer o que você não tem, né, a princípio. Então, uma pessoa que pode te complementar tecnicamente, né, ideologicamente, então, para que vocês possam traçar juntos aquele caminho em direção ao objetivo. Então, a pessoa tem que ter mais ou menos o mesmo objetivo que você. Então, a gente resolveu juntar e começar a desenvolver tecnologias para a área da saúde. Começamos desenvolvendo tecnologias para prótese e órtese, e eventualmente nós focamos mais para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para avaliação biomecânica. Eu vou comentar um pouco com vocês depois. Então, tínhamos ali uma vontade, tínhamos ali uma ideia, e aí, só que não tínhamos um foco. A gente começou a desenvolver qualquer coisa que a gente pensava. Então, assim, não tínhamos foco nenhum. A gente queria mudar, queria criar alguma coisa, mas não sabíamos onde chegar. A gente queria ser eventualmente grande, igual todo mundo, toda startup, né? Mas começamos muito sem foco e fomos aprendendo isso como tudo, né? No nosso caso, a gente foi aprendendo com o tempo, batendo a cabeça, errando, tentando de novo e tentando criar e construir alguma coisa e consertar ao longo do caminho, né? Seguimos assim, né, até chegar num ponto mais evoluído, né? Então, uma coisa que a gente sempre pensava, né, que assim, a estrada para o nosso objetivo seria muito simples. Ou era um lado ou é outro, né? Um objetivo ou a gente vai falhar. E a gente começou a desenvolver, começou a trabalhar nisso. Eu tive que trazer muitas competências que eu tinha de bagagem de teórica e técnica. Uma questão muito importante que diferenciou a gente bastante é a questão da multidisciplinaridade. E aqui começa um ponto importante das startups que se chama cultura. Uma das coisas que a gente preza hoje no PhysioCode é a multidisciplinaridade. Então, você ter conhecimento não só da sua área, do seu quadradinho ali, mas ter o conhecimento também de outra área de fora, isso vai trazer, é como se fosse um adubo mental para novas ideias. Então, você tem conhecimento de outra área, você expande os seus horizontes com relação a isso. Então, imaginávamos ali que seria um caminho tranquilo, aí até a gente começar a pegar aquela ideia e colocar em prática, né? Então, a gente percebeu algumas coisas interessantes ali, que esse caminho não era tão tranquilo assim, né? Que tínhamos ali alguns percalços e que tinham vários outros caminhos a serem seguidos. Inclusive, às vezes, o caminho inicial que a gente traça não é o caminho que você vai tomar como caminho principal lá na frente, né? Quando você tiver um pouco mais desenvolvido. E no início a gente às vezes fica muito apegado à própria ideia. E aí você vai começando a trabalhar aquela ideia, você vai ver que tem caminhos interessantes, tem caminhos melhores, tem caminhos às vezes que não são, né, não eram bem aquilo que você imaginava. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é ser maleável. Então você saber a hora de mudar de caminho, né, ou de direção, ou se tem alguma coisa, você falha de alguma forma, você saber contornar aquilo,
Porque se a gente ficar tentando martelar em cima de uma coisa sempre, né, acaba que às vezes a gente não obtém um resultado e fica muito ansioso com isso. E aí nós temos o nosso terceiro ponto, né, que seria comece pequeno, mas pense grande. Ter a consciência, né, de que o sonho é grande, mas a gente tem que começar pequeno, foi um trabalho muito grande para a gente lá na Physiocode, lá no início, porque a gente sempre pensava que não, nós vamos focar aqui num super sistema que vai fazer a avaliação biomecânica de tudo, vai fazer acontecer, e a gente via aquele tanto de coisa para fazer e às vezes a gente não tinha nem capacidade técnica para conseguir realizar, né? E aí começava a bater aquela insegurança, e falei, será que a gente consegue mesmo? Como a gente conseguiu contornar isso? Foi simplesmente dando um passo de cada vez, passos pequenos, mas sempre mantendo o foco, né, nesse sonho grande. Às vezes ele até pode mudar de acordo com os passos que a gente vai tomando, né? E às vezes é bom tomar esses passos pequenos, porque a gente percebe que às vezes tem um sonho maior ainda, tem uma coisa diferente que pode ser melhor para o negócio, melhor para a sua vida, e com isso a gente consegue ir nos ajustando de uma melhor forma ali no meio do caminho. Então nós chegamos em outro ponto, né, que é um ponto interessante também, que é o melhor projeto que você pode trabalhar é você mesmo. Então nós temos aqui uma situação onde você vai ter uma ideia, vai ter um objetivo, vai ter metas, vai ter uma organização, vai ter pessoas com você. Mas você precisa trabalhar muito todas as competências que você já tem para conseguir potencializar elas, né? E muitas das vezes, como é a definição de startup, é um ambiente muito caótico e que a gente tem que trabalhar, né, às vezes nas circunstâncias mais adversas possível, né, sem recurso financeiro, sem recurso, né, de técnico, de pessoal, e às vezes a gente tem que trabalhar e fazer muitas outras coisas, às vezes fazer funções que a gente não imaginava que deveria fazer. Mas se você tem uma ideia, se você tem um objetivo, foca naquilo, você vai conseguir pegar essas outras qualidades e trabalhar isso em você. E na faculdade, às vezes a gente não aprende isso, né? Então a oportunidade que vocês estão tendo aqui com essa liga vai ser muito importante para vocês já começarem a adquirir isso, plantar a sementinha ali, porque às vezes não tem nem a ideia, né? Mas quando vier essa ideia, você já vai estar preparado tecnicamente para aplicá-la e para desenvolvê-la. Então ter esses conhecimentos vai ajudar demais nesse início, né? No nosso caso, igual eu comentei, a gente começou desenvolvendo, mas foi muito conturbado, porque a gente foi aprendendo no meio do caminho, tropeçando, aquela coisa doida, até chegar num ponto onde a gente tinha algum conhecimento, mas isso leva um tempo, né? Então assim, nós levamos quase 5 anos, né, para conseguir focar de fato, desenvolver um produto, desenvolver uma ideia bem estruturada e ter ali os nossos primeiros recursos. Outro ponto, né, onde a gente tem todas essas qualidades e capacidades aqui para se desenvolver um produto, para se desenvolver uma startup. Igual eu comentei, o que a gente desenvolveu foi a duras penas, né, foi errando e na prática, e testando e fazendo. Então são coisas que a gente precisa trabalhar, né, e tendo o conhecimento prévio de que elas existem, de como funciona, né, esse mundo, até mesmo as ferramentas de gestão de projeto, as ferramentas de gestão de pessoas, como que a gente vai evoluir com o projeto, quais as formas com que a gente pode colocar ali para as pessoas trabalharem junto. Então, a forma com que a gente lida com os sócios também, a forma com que a gente lida com os nossos consumidores em diversas situações, tudo isso vai entrar ali dentro daquele caldeirão, vai misturar ali e a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, mais uma vez, a aprendizagem do empreendedor é muito mais importante às vezes que a própria ideia, porque é o empreendedor que vai conseguir trazer aquela ideia que está lá no campo da imaginação para o campo da realidade, né? Buscar aquele baú lá do fundo do oceano. Bom, nós contamos também hoje, nesse ambiente de startups que nós temos aqui no Brasil, a possibilidade de participar de editais, né, de editais de inovação, tanto para inovação, desenvolvimento de produto e inovação no que se refere à aceleração da própria startup, né? Então, parte do pressuposto que esses
a startup, para ser acelerada, você já tem um produto, já tem ele aplicado no mercado. Então são dois tipos de editais diferentes que nós temos hoje, e nós não sabíamos disso, a gente da Physiocode não sabia disso até 2018, né? Então a gente estava desenvolvendo um produto ali, batendo a cabeça, sendo que existem editais que podem ajudar no desenvolvimento desse tipo de produto, né? Então, assim, às vezes alguns editais pedem só para você ter um protótipo inicial, né, que não precisa ser nada trabalhado, nada já comercial. Então, assim, só um protótipo inicial para você conseguir utilizá-lo ali no processo de seleção. O processo de seleção desse tipo de edital, ele conta com aquelas capacidades que eu comentei, né, sobre o conhecimento mais do mundo da startup, né? Então, assim, a gente tem ali aplicabilidades de modelos de negócio, né? Então, vocês devem aprender também ao longo aí desse percurso. Questão de modelo de negócios, questão de marca, questão de divulgação, escalabilidade. Então, tudo isso eles levam em consideração, né? Então, eu não sabia disso na época, tive que pesquisar, né, entrar na internet e estudar sobre isso para conseguir desenvolver esse projeto, né? Até basicamente você colocar a sua startup toda num papel, passo a passo, o que você pretende fazer com o produto, né? Até questão de desenvolvimento, quanto questão de escalabilidade. No nosso caso, para produtos tecnológicos. Existem também editais de inovação para serviços, então que vão seguir também uma lógica parecida, né? Mas claro, com alguns ajustes. Então, nós participamos do nosso primeiro processo seletivo da FIENG em 2018, e aí esse processo seletivo nós demos entrada ali com o nome de Smooth, na época era Smooth, e nós colocamos ali o título como Compreendendo o Movimento e Propondo Soluções em Saúde. Era basicamente a gente utilizando o produto que a gente tinha desenvolvido naqueles 3 anos, até o 2018, que era um sistema para avaliação biomecânica, utilizando sensores que captam esse movimento, em trabalhadores nas indústrias. Então, nós demos entrada nesse edital com esse projeto e fomos aprovados ali. Lembrando que esses projetos, eles oferecem ali uma ajuda financeira, mas para o desenvolvimento desses projetos específicos, né? Então, nesse caso aqui, nós conseguimos R$350 mil para desenvolvimento desse sistema, desse produto, que ainda está em andamento, né, esse processo aqui. Geralmente dura mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, alguns um pouco menos, 1 ano e 6 meses. E aí, esse foi o primeiro processo seletivo que nós passamos para o desenvolvimento de um produto específico. E aí, passamos também no segundo processo seletivo, né, em 2019, foi da FIENG também, mas com o desenvolvimento de um produto que complementaria esse primeiro aqui que a gente tinha passado, né? O primeiro a gente estava avaliando o movimento, no segundo a gente vai avaliar a força, a distribuição de força, mais especificamente a distribuição de força plantar, né? Então utilizar ali como se fossem palmilhas sensorizadas, capazes de captar a distribuição de força nos pés, né? E lembrando que isso também precisou de um projeto, também precisou sair das ideias, ser colocado no papel, testar, protótipo e tudo mais, para a gente conseguir entrar nesse processo seletivo. Bom, fomos aprovados também, está em andamento esse segundo projeto aqui, né? Então essas duas ideias aqui foram ideias, né, que a gente acabou desenvolvendo ao longo desse tempo e que nós demos entrada nesses 2 editais que a gente não conhecia. Então, conhecer esses editais é uma saída muito interessante para, às vezes, ideias mais complexas que, mesmo segmentando, elas continuam difíceis de ser desenvolvidas e precisam desse apoio, desse incentivo inicial. E aí, temos também outros processos seletivos, que são os processos seletivos onde as ideias já estão mais estruturadas, os projetos já estão desenvolvidos e já estão sendo aplicados na prática. Ou seja, já tem pessoas utilizando aquele tipo de projeto, né? Então, a gente precisa dessa validação externa. Então, quando eu digo externa, eu digo pessoas desconhecidas, pessoas que potencialmente são seus clientes. Muita gente fala assim, mas eu tenho meus familiares, eles gostam muito das coisas que eu faço,
não é uma fonte boa para você pegar validação. Você tem que pegar validação com quem seria de fato o seu cliente. Porque eles vão ser sinceros e vão te falar, e as ideias deles valem ouro para você poder melhorar o seu negócio, para você poder alavancar um pouco mais aquele projeto. Então, tendo esse projeto, tendo essa ideia inicial, a gente tem os processos seletivos ali, os editais, que eles pegam essas startups e aceleram ela, né? Esse processo de aceleração é um dos que nós passamos também, né, nesse ano de 2020. Então, são processos seletivos onde a startup participa de uma série de mentorias para capacitar o empreendedor, a equipe, a escalar os projetos que ela tem. Então, foco é uma das coisas que a gente acaba aprendendo também, né? Igual eu comentei desde o início, a gente acaba aprendendo a questão do foco, porque principalmente a startup no início ela tem pouco recurso, né? Dificilmente ali consegue se estabilizar e precisa focar realmente em um objetivo só para conseguir ter pernas para desenvolver os outros, né? Os outros projetos. Então, nesse processo aqui, a gente é capacitado, né? E nós temos o segundo panorama de startup, que é esse primeiro desenvolvimento de projeto e tal, tudo mais, a gente fica envolvido com isso, e aí a partir desse momento a gente tem esse momento de business, onde a gente vai apresentar esse projeto para investidores, tendo em vista que nós temos já algumas pessoas utilizando. Então a ideia é escalar, escalar de uma forma que fique bom para a startup, né, que ela consiga se organizar e se desenvolver ali, permitindo ali com que cresça e outras pessoas agregando valor ali, né, questão dos investidores. E é um outro mundo, né, que a gente tá aprendendo agora também, né, nesse processo seletivo que nós passamos. Nós vamos ter que fazer apresentações, treinar apresentações, depois apresentar para uma banca de investidores, né, e buscar realmente esse investimento para conseguir escalar as ideias que nós temos, os produtos que nós temos desenvolvido, né? E quando eu falo escalabilidade, é você poder alcançar mais pessoas para trazer valor para mais usuários. Então, assim, essa é a ideia que a gente precisa ter, né? Bom, com base nisso, nós temos ali fechado todo a nossa bagagem de conteúdos ali necessária, né, para criar essa startup, deixando de lado todas aquelas ansiedades, todos aqueles medos iniciais, começando pequeno e desenvolvendo um passo depois do outro, né, corrigindo rápido, aplicando rápido e tendo em vista também que existe um mundo propício para que você consiga desenvolver a sua ideia, né? Então, eu deixo vocês então com uma frase muito bacana que nos motiva bastante aqui, que é a seguinte: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode, né? Então isso é importante para a gente ter em mente ali, que a gente não precisa começar já dominando o mundo, né, de uma vez. A gente vai aos pouquinhos com o que a gente tem, capacitando, buscando ali competências novas, agregando pessoas novas na equipe. Bom, foi um prazer, pessoal. Espero vê-los em breve. Até a próxima. Rafi, em nome de toda a Liga Acadêmica de Empreendedorismo em Saúde, LAES, nós agradecemos e muito a sua contribuição e sua fala. A partir de hoje fica até mais fácil acreditar que é realmente possível empreender enquanto na graduação. E mais do que isso, né? Que para empreender é necessário muito mais do que uma boa ideia. Para conseguir mitigar esses riscos é necessário, sim, muita técnica de gestão, empreendimento e etc. E foi exatamente por isso que hoje a LAES existe, para conseguir suprir essa demanda de mercado que não é ensinada na faculdade. Então, para debater um pouquinho mais sobre esse assunto, convido para uma mesa redonda agora a professora doutora Paula Távora, o professor doutor Jorge Sabino e o próprio Rafi, com o tema: dá para empreender ainda na graduação? E por que começar agora? Que honra você ter aceito o nosso convite, Rafi. É muito importante a gente ter essa contribuição aí para a sociedade, né, dos espíritos empreendedores. E eu gostaria de começar por te pedir para atualizar a gente, ou, se for possível, você nos posicionar quando foi realmente o seu momento inspirador que você
decidiu colocar suas ideias em prática, né? Aonde que você sacou que você tinha um espírito empreendedor e relacionado à sua atividade, à sua atuação, né? na área de fisioterapia? Que momento foi esse mágico? Certo. Primeiramente, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando aqui a minha história e a história da Physiocoach com vocês. É uma honra aqui estar com vocês. E vamos lá. É um pouco difícil, né, cronologicamente falar quando, mas desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma inquietação com relação não ao curso em si, mas à formação. Eu achava que aquela formação que a gente tem, né, a formação que a gente tem hoje, cada um no seu quadrado, cada área na sua área e sem muita interação, né, não servia muito. Eu ficava incomodado com isso. E aí, desde quando eu entrei na fisioterapia, eu comecei com isso e no segundo ou terceiro período que veio o estupim, né, que aí eu descobri que não precisava necessariamente seguir ali um foco, né, formar ali dentro daquela caixinha, dentro daquele, né, do que a gente se propõe a fazer desde quando a gente entra na faculdade, né? Então eu comecei a buscar ali áreas de fora. Nesse momento eu vi que eu queria fazer alguma coisa um pouco diferente com relação ao desenvolvimento de ideias e tecnologia em si, né? Que é o nosso core business hoje. Perfeitamente, Rafi. Gostaria agora de te fazer uma pergunta, eu acho que bem relevante. Muitas vezes a gente pensa em empreender como um discurso quase coach, né? Assim, vai, força, você consegue, empreender é muito fácil, só precisa de força de vontade. Isso tira todo o aspecto tecnicista, né? De que você teve que se esforçar, aprender estratégias de business e etc. E não foi só uma jornada autolimitada que você aprendeu sozinho, você teve que estudar muito. Então, eu queria escutar de você qual foi a sua primeira barreira que você percebeu que, agora eu preciso estudar gestão de empresa, eu preciso entender os passos técnicos para dar o primeiro passo para a maior profissionalização da minha ideia. Bom, vamos lá. Até bom porque a gente consegue seguir aqui numa forma até mais cronológica agora. Depois desse momento inicial que eu tive, onde eu queria buscar alguma coisa e não estava encontrando só em uma área, né, eu tive que pegar a competência de outra área, mais especificamente da área de engenharia, né, lembrando que quando você busca competências, não necessariamente eu preciso entender tudo da parte de engenharia. Para isso nós temos os sócios, né, que são pessoas que vão complementar suas competências e que têm mais ou menos a mesma visão que você. Né? Então, vocês partilham ali da mesma filosofia, da mesma visão de crescimento da startup, da ideia do projeto. Esse foi o ponto inicial, e aí, a partir disso, a gente foi construindo, eu digo eu e esse meu sócio inicial, nós fomos construindo um caminho, né, onde chegamos num ponto que nós tínhamos algumas ideias a serem trabalhadas, e a gente queria basicamente abraçar o mundo com as pernas. Então, não saíamos do lugar e, ainda assim, a gente era bombardeado com aquele tanto de coisa. Hoje até mais do que antigamente em 2014. Mas hoje é mais evidente essas questões de coaching, de se não está dando certo, é porque você não está esforçando o suficiente, não sei o que e tal. E a gente criou uma ansiedade por conta disso. Porque a gente, nós estamos trabalhando demais aqui, com um monte de projeto, e não estamos vendo resultado, e isso é simplesmente porque a gente não está trabalhando mais ainda. Nesse caso, era uma falta de foco e que a gente não sabia que a gente não tinha esse foco, né? Então, nós fomos procurar. Então, foi a primeira coisa assim, básica, porque todo mundo, às vezes, tem uma ideia inicial, acha que aquela ideia vai ser assim, resolver o problema do mundo, né? Mas se ficar focado só nessa ideia gigantesca, né, a gente não tem os passos para chegar nela. E aí cria-se essa ansiedade e ainda mais bombardeado com essas outras informações externas. Então, a primeira coisa foi foco, foi quebrar esse objetivo principal em objetivos menores, e o objetivo principal nosso naquela época
era montar um sistema grande e robusto de avaliação que fosse acessível também para os fisioterapeutas, para os educadores físicos, para todos os profissionais que trabalham com a parte biomecânica, com a avaliação biomecânica. Então, igual eu comentei, incentivado pelos instrumentos que a gente tinha, que eram muito caros, inacessíveis, a gente queria fazer um tão bom quanto e acessível, né? Só que focar só nesse objetivo, a gente não tinha nada palpável, nós tivemos que segmentar ele. Essa segmentação veio com a ajuda de outros sócios que a gente trouxe para a equipe. O George foi um deles, o Fabrício foi outro, e mais recente também o Diego. Então, todas essas pessoas trouxeram ali vivências, né, para a gente, que nós não tínhamos experiência na área de startup, de empresa, né? O Jorge veio com a experiência, com a bagagem que ele tem ali para nos auxiliar. Então, assim, as primeiras competências que a gente foi criando, né, foi batendo a cabeça, né? A primeira delas, foco, depois a gente foi segmentando e trabalhando isso de forma mais individual. Perfeito. Jorge, se você pudesse dar uma rápida fala sobre como transformar, então, assim, qual o primeiro passo para tirar essa ansiedade e transformar essa ideia em um modelo de negócio viável? Tem uma definição de empreendedorismo que eu gosto muito, João, que empreendedor seria aquela pessoa que imagina, desenvolve e realiza visão. Então, por vezes, só sonhar é muito bom, mas muito mais interessante você desenvolver e realizar. Eu acho que essa é uma das características principais do empreendedor, né? Aquela pessoa que tem iniciativa, proatividade faz as coisas acontecer, né? Claro que dentro disso você precisa de uma série de habilidades, capacidades, ter foco, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, no Rafi, né, eu acompanho ele nessa trajetória, nesse período, igual ele comentou, às vezes ele queria abraçar o mundo, igual ele colocou, então sai querendo fazer muitas coisas, e por vezes é melhor dar um passo de cada vez, fazer uma coisa bem feita e concreta, para que consiga os resultados e possa fazer mais em sequência, né? Então, eu acho que são alguns passos nesses sentidos que acabam construindo para poder ir levando nesse caminho. Então, eu acho assim, é necessário perseverança, tá? Então, quem se dispor a essa área, é uma área muito, muito interessante, né? A Paula pode dar experiências, exemplos da vida dela e do o tanto que isso assim agrega, né? Para o crescimento pessoal de uma forma geral, né? Para a sociedade é importante isso, né? Mas é fundamental ter perseverança, porque não é fácil. Então, principalmente para quem está criando, inovando, as coisas não erradas, tá? Então, você testa, não dá certo, vai fazer de novo, e aqui quem vai apresentar aquele resultado vai ser aquelas pessoas que persistirem. Então, o primeiro passo que eu acho, assim, vou colocar numa ordem de alguns pontos dentro dessa pergunta sua, João, iniciativa, tá? Não fique esperando os outros virem resolver o seu problema, é uma postura muito ruim. As pessoas, nós estamos na pandemia, quem que vai me ajudar? Não, você mesmo, você é profissional de saúde, propõe soluções, né? É claro que a gente já está com cobrança demais, não quero imputar mais cobrança em alunos, mas pensar que o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para transformar. Então, isso seria o primeiro passo importante para construir algo grande, na minha percepção. Proatividade, tá? Depois dessa proatividade, foco, né? Então, concentrar naquilo e perseverança. E eu tenho uma grande convicção que a pessoa seguir com esse caminho, acreditando no que ele faz, os resultados ficam igual esse que o Rafi colocou, né? O Rafi, ele formou, tem 6 meses, 1 ano, né? E já passar em 3 editais de fomento, né? De recursos para poder construir a sua ideia, são os caminhos. Agora você vê que ele tem esse período de formado, mas o projeto já começou na faculdade. Então, acho que outra coisa interessante, a Liga, eu tenho certeza que vai vir muito nisso, não tem que esperar formar para pensar o que vai fazer. Não. Aproveite o máximo a faculdade, porque vai ser momentos únicos. Você tem contato com professores, como, por exemplo, a Paulo, o Geraldo, uma série de professores que são do ramo, são da área e que vão estar te dando ali de mão beijada. Quando você vai para o mercado de trabalho, você já está na competitividade com outras pessoas e o acesso, por vezes, fica mais limitado. Então, explorar ao máximo. Eu acho que a Liga assim, vai ter tudo para contribuir e fazer esse crescimento das pessoas. Esse perfil empreendedor, ele traz para a gente uma inquietude. Então, essa precocidade com que o Rafi já despertou o interesse, eu
eu me vi aí um pouquinho nele. Eu, durante a minha formação, minha graduação, infelizmente já vão muitos anos aí, né? Mas eu já era uma pessoa que já tinha uma inquietude. Eu acho que isso é uma das características que a gente tem. E resiliência, né? Dentro de todas as outras falas aí que eu concordo plenamente, perseverança, mas é resiliência. A gente tem que estar preparado para alguns reveses, né? Porque nem tudo vai ser só resultado positivo. Então, a gente também saber lidar com resultados negativos, e a gente só vai saber se ele é positivo ou negativo se puser em prática, como o Jorge muito bem falou. Então, a ação, a realização, né? O tirar da ideia e colocar em prática e estar preparado para as trilhas positivas, negativas, e que as negativas não te tirem o espírito de repensar, revisar, procurar uma colateral, né? Então, no mesmo princípio das nossas circulações aí, venosas e arteriais, né? Quando a coisa está um pouquinho obstruída, a gente tem que achar aí caminhos alternativos. E empreendedor não é desistente, né? A gente é um pouco insistente. Uma coisa muito importante que o Rafi falou é buscar sócios, né? O espírito associativo do empreendedor é fundamental para o sucesso. É a gente entender, ter humildade de reconhecer que a gente não vai ser bom em tudo. A gente pode ser detentor de uma boa ideia, mas a aplicação dela vai requerer parcerias. E as parcerias com ganhos mútuos, com ganhos coletivos e com a humildade de saber qual é a minha área de expertise e saber acolher a chegada de outras pessoas e aprender, né? Porque empreender a gente aprende todo dia. E com o aprendizado de pessoas que estão aí compartilhando a luta, é muito gostoso, né? Então, associação, ter sócios, é uma coisa muito interessante que você comentou e que acaba sendo motivador para quem está nos ouvindo, porque essa ideia de que o empreendedor é o detentor, ele que vai fazer tudo, isso gera desistência em quem nos escuta, né? Achando que se eu não der conta de tudo, não vai sair nada. Então, esse espírito associativo aí é o que eu gostaria de complementar. Agora, trazendo uma pergunta para os três, que eu acho que é uma fala sinérgica entre os três, por que é possível fazer o empreendedorismo durante a graduação? O Rafi trazendo aí essa experiência comprovada, né? A Paula com uma empresa já estabelecida com alguns acadêmicos, Jorge também, se vocês puderem dar um rápido overview, por que vocês acreditam que é importante, é essencial e por que funcionaria desenvolver e fomentar o empreendedorismo nos acadêmicos? Vamos lá. Uma coisa interessante, pessoal, só complementando também a parte que vocês tinham comentado, é que eu não tive absolutamente nenhum conhecimento de empreendedorismo, de business, de nada na faculdade. Eu tive que pegar tudo fora. Então, eu achei fantástico assim, essa oportunidade que vocês estão tendo, né? Porque isso pode encurtar muitos caminhos, né? Então, assim, e facilitar bastante. Porque uma das coisas mais difíceis para mim foi tentar conciliar a graduação com uma coisa que não estava na graduação, né? Então, eu tive que me organizar de forma com que eu conseguisse completar o que eu estava querendo propor ali, que seria, no caso, né, mais especificamente, seria um protótipo do que a gente queria colocar no mercado, né? Eu queria terminar a graduação com esse protótipo na minha mão, validado. Inclusive, era o meu TCC. Validação disso, ou melhor, eu ia comparar o que a gente tinha desenvolvido com o padrão ouro, aquele super caro, e terminar a graduação falando, olha, a gente conseguiu resolver o que a gente se propôs lá no início. E para isso eu sacrifiquei 1 ano da minha graduação. Então eu tive que trancar algumas matérias para conseguir ficar lá e criar esse ambiente ali dentro dos laboratórios, conversando com pessoas, para conseguir fomentar e crescer aquela ideia, sabe? Isso na graduação, quando é feito, acredito que de uma forma mais natural,
né, assim, alguma coisa que já esteja na faculdade, isso tem um valor imenso, porque você cria ali um ambiente com pessoas cheias de ideias, pessoas de cursos diferentes, às vezes, com proposições, filosofias, tudo diferente, e é perfeito para você, principalmente, buscar sócios também, porque tem pessoas ali que você já vai se relacionar profissionalmente de uma forma, então você já vai ter uma maturidade para conseguir entender e distinguir isso, né? E para o desenvolvimento dos projetos também, que é muito necessário. Então, você ter esse ambiente já na faculdade que vai te propiciar isso, são caminhos encurtados que eu vejo, porque, igual a Paula comentou, a questão dos sócios, por exemplo, a gente foi entender a necessidade de ter sócios, de pessoas para agregar na equipe, batendo cabeça e errando, porque a gente só agregou mais sócios técnicos na equipe quando a gente não estava conseguindo fazer mais nada, né? Então, é um erro querer fazer tudo e você acaba não fazendo nada bem feito. Então, esse foi um problema que a gente teve com relação aos sócios e que a gente aprendeu na porrada, né? Então, assim, você ter esse ambiente onde você consegue trocar essa ideia, ter esses conhecimentos para você, eu acho riquíssimo, sabe? Então, assim, é de grande valia, assim, essa oportunidade que vocês estão criando também. Posso seguir aqui, João? Por favor, por favor. Eu acho assim, vou pensar por que empreender, né, e por que empreender na faculdade. Empreender seria no intuito de resolver algum problema. Então, a saúde já evoluiu demais, cada vez a gente vê inovações assim, mas tem muitas coisas que podem melhorar. Então, acho que aquela inquietação que a Paula falou, às vezes, que é de um espírito empreendedor, de identificar alguma coisa que pode ser alterada e pode melhorar com isso. Na faculdade, o que eu acho que é interessante, por vários aspectos. Primeiro, pela rede de contatos que você tem. Então, não só sócios, mas contatos com pessoas te possibilitam construir de uma forma muito mais ampla. E é um momento que você pode potencializar aquilo, né? A gente, às vezes, quando está fazendo um trabalho de grupo, a gente não tem a dimensão da importância daquilo, mas, por vezes, no futuro profissional, uma relação que você teve, às vezes, com um colega de turma, pode fazer muito diferente numa indicação que você vai ter na frente, ou de uma necessidade que você vai ter. Então, na universidade, você tem esse potencial de encontrar com várias pessoas, vários professores, igual eu comentei, de uma forma única, que é muito diferente de quando você está formado. Porque quando você está formado, né, nada impede de empreender, inclusive acho que as pessoas devem continuar com essa perspectiva, mas você já não é mais um aluno, você vai ser um competidor e algumas portas podem ficar mais difíceis quanto a isso. Então você pode construir isso. E outro ponto, né, que igual eu comentei anteriormente, é você já sai na frente. Então você não espera chegar acabar a graduação para poder pensar como que vai direcionar. Isso aí já pode começar a ser feito a partir de agora. Claro que você não vai sair atuando como médico, atendendo, mas você já vai planejando aquele propósito e construindo aos poucos com o suporte do professores, da instituição, de todo esse projeto que pode encaminhar. Então, acho que assim, é um momento ideal assim para quem tem esse perfil, para quem tem essa característica, começar a construir ela e aprimorar esses processos. Perfeitamente. Só para a gente não ultrapassar muito tempo que a gente estabeleceu para ter nessa mesa redonda, eu queria agora pivotar o tema para por que empreender nesse atual cenário. A gente entende que a pandemia do coronavírus mudou perspectivas, quebrou paradigmas, e a gente está diante de um cenário pouco explorado pelas grandes empresas. Então, por que agora é o momento certo para empreender e por que um acadêmico vinculado hoje às ciências médicas ou não deveria entrar na liga nesse atual cenário? Bom, o atual cenário, pandemia, por si só, ela já é uma coisa nova, né? Então, o nova atrai a palavra inovação. Então, inovação traz aí o I de ideia, né? Uma situação nova e partir para a ação. Então, uma liga acadêmica em que a gente tem aí cérebros frescos, jovens e livres, né? Para contribuir para a abertura do pensamento e
um momento de muitas dúvidas e incertezas. Então, o agora, as incertezas, elas trazem uma necessidade de debate, de propostas novas, de ajustes de todas as adversidades que a pandemia trouxe, e ela traz consigo um nome crise, né? E aí os jargões aí do nosso empreendedorismo, né? Que é a linguagem do empreendedorismo, em que crise é oportunidade, né? Com relação a empreendimento na crise, eu acredito que isso é mais um fator para a nossa área, né? Quando eu falo nossa área, eu falo a área da saúde como um todo. É mais um fator que aguça a nossa criatividade. A gente, na fisioterapia, né, a gente tem costume de falar que o fisioterapeuta é muito criativo porque pela carência de equipamentos, pela carência de tecnologia na área. Então, a simples carência de tecnologia, de falta, te faz ser criativo. E ainda assim, associado a esse período que nós estamos passando, existe uma potencialidade nesse processo criativo que nós temos, né? Então, assim, e atinge todas as profissões da área de saúde, principalmente. Inclusive, assim, outro fator, por estarmos no Brasil, por termos já uma carência tecnológica, técnica, na parte de instrumentos mesmo, né, de materiais, isso por si só já nos faz ser criativo, né? E é um ponto inicial ali para você pensar numa inovação, né? Então, o simples fato de você trabalhar e atuar na área, estando atento a todas as problemáticas, né, já vai te fazer surgir, assim, não precisa nem fazer força para pensar em alguma coisa nova. E vai surgir no seu olho, na sua cara, assim. Basta ter a mente aberta para esse tipo de coisa, né? E o que vai potencializar isso tudo, né, também é esse conhecimento técnico que você falou, João. Esse conhecimento, quando você adquire ele, você sabe, é como se fossem ferramentas que você adquire para trabalhar com as ideias que vão vir. Então, você se prepara, né? Então, por exemplo, você sabe como você lida com uma ideia, com um projeto novo. Quando você tem a ideia, né, igual a gente fez lá no início de 2015, 2014, ficou perdido ali com a ideia, né? Se você tem um conhecimento de projetos de organização e de desenvolvimento, você já vai saber como fazer aquela ideia, como aplicar ela. Por isso que hoje a gente vê, às vezes, startups que o empreendedor tem uma ideia e 2 meses depois sai um aplicativo. E as pessoas ficam abismadas com isso. Mas é porque a gente não olha para o que ele fez antes. Então, o conhecimento que ele tinha antes, né, técnico, tanto na parte de business quanto na parte, né, de trabalho dele, fez ele com que ele enxergasse essa ideia e aplicasse tudo que ele conseguiu conquistar, né? Então, assim, você, munido dessas ferramentas técnicas, você consegue aproveitar muito mais e ser muito mais direto ali nos seus projetos. Normalmente, quando a gente pega a palavra crise, João, na saúde, o que a gente pensa é um agravamento de uma condição, né? Uma doença. Então, você está numa crise asmática, você está piorando aquilo. Mas crise em si seria uma perturbação, mudança, né? E olhando em termos de mercado, são só alterações que você vai ter que ter a análise mais apurada para ver quais são os direcionamentos. É um momento muito ruim para a economia em geral, com esse isolamento, com essa restrição de circulação, mas tem áreas que potencializaram e cresceram demais, né? Então, a própria parte de exame, a parte associada à biossegurança, e se relata a máscaras, eles cresceram muito, né? E eu acho que a crise vai trazer ganhos muito grandes para o mercado na área da saúde, que as pessoas vão dar mais importância para essas práticas. Então, a crise, né, tem aspectos negativos, né? A gente está vivendo uma situação muito difícil, não estou floreando o quadro, mas a gente pode explorar aquilo se a gente tiver a cabeça aberta, né? Tiver coragem para poder enfrentar e não convalescer com todas essas queixas, assim, com tudo que a gente vivencia, né? Eu achei interessante o que você falou a respeito de, por exemplo, abrir uma empresa de máscara, porque aí precisa de algumas características do empreendedor, que seria o planejamento, né?
possivelmente seria excelente vender máscara, todo mundo tem que usar máscara, mas quantas empresas tem? E qual que é o seu diferencial? E você estudar, pensar nisso, refletir, é o que te vai fazer ter o sucesso. Então, às vezes, essas conversas, assim, essas reflexões, evitam que a pessoa caia numa furada, né? Apesar de que, igual eu, a Paula e o Rafi comentamos, essas furadas vão acontecer e vão ser importantes para o crescimento, mas se você estudar e discutir ele, até nas furadas você vai aprender mais com aquilo que aconteceu. Então, eu acho que esses aspectos assim, são relevantes para a gente poder direcionar, né, para uma capacitação, para um envolvimento numa liga e para essa discussão, né? Então, o intuito é transformar, trazer coisas, criar, ajudar os outros. Eu acho que essa seria a essência, e a gente ter recursos e ferramentas que possam potencializar isso seria o ideal. Assim, eu vou comentar muito do que me confortou, né, o que eu aprendi nesse meio tempo aí de empresa, nesses últimos 5 anos. De fato, a gente fica muito ansioso quando a gente está começando uma ideia e a gente fica muito receoso também para lançar essa ideia, né? E isso atrapalha bastante no desenvolvimento, isso atrapalha bastante na sua jornada como empreendedor. Então, saber que essas coisas são trabalháveis, né? Você consegue se melhorar nesses pontos, né? E não só você, mas seus sócios também conseguem fazer isso. Então, você traz essa consciência para a startup de que as coisas, esses problemas são passageiros, né? Então, assim, nada disso permanece. O importante é persistir, né? E tem uma frase muito boa que eu gosto bastante, que foi, acho que foi chama Arthur Ashe. Ele é dos Estados Unidos, e se não me engano era um escritor. E ele comentou que da seguinte forma: comece onde você está, use o que você tem e faça o que você consegue. E isso, para mim, foi praticamente tudo até hoje. Porque você começar onde você está, com o que você tem, basicamente você pega aquela ideia e começa a trabalhar ali, sabe? Esse passo inicial, ele é necessário. Trabalha independente assim, o que vier na sua cabeça. Como qualquer forma de trabalhar, inicia isso, sabe? E vai se arrumando, né? Tem gente que fala que é como se você pulasse num rio sem saber nadar, você tem que aprender a nadar, você está na água ali. Então, assim, claro que assim, não são extremos, mas teria já entrar de cara nisso, sabe? Numa ideia e já tentar trabalhá-la de alguma forma, que vão surgir outras ideias a partir disso, né? E tirar esse medo de iniciar esse processo. Então, eu deixo com essa frase, né? Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você consegue. Dando sequência aqui para a gente fechar, João, ressaltando, então, que crise são mudanças, e a gente vivenciou essas mudanças assim na pele, né, com o ensino remoto, com essa série de transformações no atendimento, com a abertura da possibilidade do atendimento à distância. Então, assim, são transformações muito grandes. Então, o que eu acho que a crise vai trazer para a gente essa capacidade de transformação. E aí, ressaltando com essa resiliência que é importante para os sucessos, a gente vai conseguir lutar e acabar a vencer esses processos, né? Dentro desses aspectos, assim, eu acho que o empreendedorismo ele vai buscar contribuir para a gente trazer soluções para ter um mundo melhor. Então, acho que as pessoas, ninguém nasce sabendo, né? Essas habilidades têm que ser desenvolvidas, têm que ser trabalhadas, têm que ser discutidas, que aí você potencializa esse resultado, e eu acho que a participação na Liga vai trazer tudo para esse aspecto, né? E eu desejo sorte para todos que desejarem ingressar e espero encontrar nesse caminho. Um grande abraço. Bom, pessoal, eu primeiro queria dizer que para mim é uma honra muito grande ter sido escolhida junto com o Jorge para a gente ser orientador da Liga Acadêmica de Empreendedorismo na Saúde. Trazer aqui um pouquinho da inspiração quando algumas palavras são usadas, e eu queria compartilhar com vocês que dentro dos meus voos aí, em algumas situações eu me senti muito pesada e acabei inventando uma palavra, que é a besourança. Então, empreender, a gente tem que trazer consigo a esperança, é muito importante, a esperança no sonho, no projeto, na aplicação do projeto, e tentar aplicar
o voo dos besouros, que é um inseto que ele é um pouquinho pesado, ele é redondo, ele tem asas pesadas, ele não tem nada para voar, mas ele voa. Então, a palavra que eu inventei é a besourança. E eu acho que empreendedorismo, aplicando aí um pouquinho de besourança, ou muita besourança, tem tudo para ser um caminho muito legal de voos seguros, voos de cruzeiro, né, como os pilotos gostam de falar, e que, se ele tiver umas turbulências, vão fazer parte da história do empreendedorismo ou da sua escolha de empreender, né? Empreender sem se perder. Então, a gente tem que estar aí muito feliz com o start, não o startup, mas o start da Liga. E eu e Jorge vamos estar aí junto com vocês e muito contente com o nosso início de atividades aí, com o compartilhamento das ideias brilhantes aí do Rafi, que nos dá a certeza de que a mente jovem, a mente com ideias boas, já é uma propulsão para o início do empreendedorismo. E que as pessoas que acham que não tem perfil, empreender, às vezes, ela não é uma coisa hereditária, ela não você não traz nada consigo, é uma coisa que brota, que desperta. Então, talvez, no momento aí na academia, a gente ainda está num network fantástico, né? Conhecendo esse mundo, a Liga vai abrir aí um caminho para muitas visões diferentes e ver se essa sementinha está aí. Uma hora ela vai desabrochar, né? Mas é isso aí, gente. Muito contente e estamos juntos e vamos em frente com a Lais aí, ajudando a todos, né? E a nós também, né? Aprendendo a cada dia. Então, pessoal, está aí dada a largada e o convite a vocês para fazerem parte da nossa Liga Acadêmica de Empreendedorismo na Saúde. Então, venham, preparem-se, o edital já vai ser aberto, a aplicação, se inscrevam, daqui a pouquinho estaremos todos juntos. Olá, pessoal. O edital para participação das ligas será aberto em breve e venha participar. Sorte, o que acontece quando a preparação encontra oportunidade. Então, participe da Liga para ter sorte nesses caminhos. Pessoal, aproveite essa oportunidade o máximo possível, porque isso não é toda faculdade que tem. Então, vocês vão estar munidos de ferramentas fantásticas para conseguir trabalhar nas ideias, nos empreendimentos de vocês. Então, aproveita muito bem isso e saiam daí vitoriosos. Eu quero ver todo mundo de sucesso também. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula inaugural da Liga Acadêmica de Empreendedorismo e Saúde. Espero que tenham gostado bastante. Só lembrar vocês que agora, dia 22 de outubro de 2020, nós temos nosso processo seletivo, a nossa prova, que vai conter 20 questões. E para entender um pouquinho mais da nossa prova e até mesmo contar umas dicas para vocês, conheçam agora nossos diretores acadêmicos que compõem a Laís. Ei, gente, tudo bom? Então, a inscrição para a prova da Laís vai poder ser realizada por qualquer acadêmico matriculado a partir do 2º período nos cursos de Medicina, Psicologia, Enfermagem ou Fisioterapia. Pode ser lá das Ciências Médicas ou então pode ser de qualquer outra instituição que for credenciada pelo MEC. A prova vai ser feita por meio de uma plataforma online e vão ser ofertadas 28 vagas. Dessas 28 vagas, 2 vão ser selecionadas para entrar na diretoria, mas elas são reservadas para alunos da enfermagem ou da psicologia. Está preocupado em realizar a prova da Laís de modelo online? Não fique, vão aí algumas dicas para essa nova modalidade. Primeiramente, procure em sua casa um lugar tranquilo e sossegado para realizar a prova e cheque sempre a conexão de internet para que não tenha problemas no andamento da avaliação. A prova com consulta nem sempre é mais fácil, ela demanda mais atenção e cuidado do aluno. A nossa prova será composta de 20 questões de múltipla escolha e durará 1 hora. A prova da Laís é constituída de módulos, que são divididos por assuntos. O módulo 1 será composto por 6 questões de conteúdo do núcleo básico de conhecimento da área da saúde. Lembre-se de estudar sobre os níveis de atenção à saúde. Por exemplo, você sabe diferenciar a atenção básica, média da alta complexidade? Lembre-se também de estudar sobre delineamentos de estudos científicos e as suas características gerais. Você conseguiria me explicar
o que é um estudo de caso-controle? Ou a sua diferença para o ensaio clínico randomizado? É importante também a gente saber diferenciar a validade interna e externa de um estudo. Esses são temas que estão na nossa bibliografia e ainda dá tempo de estudar. O módulo 2 será composto por 4 questões relacionadas às possíveis áreas de atuação da Liga em cada curso: fisioterapia, enfermagem, medicina e psicologia. Dê uma lida no nosso edital para entender como cada área dessa será abordada na prova. O módulo 3 será composto por 5 questões baseadas nos vídeos da fase 1 e 2 do programa Centelha e 5 questões baseadas nos 2 primeiros capítulos do livro Harvard Business Review Entrepreneur Handbook. Esse módulo possui enfoque na temática da Liga e é essencial ter ideia a respeito dos conceitos abordados por essa bibliografia. Parece muito material, mas saiba que vai ser de grande utilidade para o seu futuro profissional e pessoal. Qualquer outra dúvida sobre edital, bibliografia, prova e seleção, Entre em contato conosco pelo nosso direct. Mande mensagem pra gente por e-mail, consulte nosso edital E o link tá na bio. e a gente se vê na prova. Até lá! Pessoal, estamos agora finalizando a aula inaugural da Liga Acadêmica de Empreendedorismo em Saúde, Laís. Gostaria de lembrar vocês de assinar a segunda e última lista de presença disponíveis tanto no link da descrição desse vídeo, como por meio desse QR Code. Lembrem-se de assinar, porque só as 2 assinaturas atestam a completa presença na aula, que é o primeiro critério de desempate no nosso processo seletivo. Espero que tenham gostado. Um agradecimento especial aos nossos diretores, orientadores e o Rafinha Antunes. Grande abraço, até o dia 22.